Olá, queridos, graça e paz. Hoje, 21º dia de uma vida de fé e propósito. E posso dizer que hoje eu estou realmente num lugar fascinante, um lugar que mostra a glória de Deus em todos os aspectos, como Ele é o Senhor de todas as coisas, da natureza, da nossa vida, o Senhor da criação. Eu queria te fazer uma pergunta e gostaria que você pensasse de uma forma profunda sobre isso. Que atitude devemos abandonar para fazer a vontade de Deus? Sabe, às vezes, nós precisamos abandonar algumas coisas para que a vontade de Deus se aperfeiçoe em nós. Hoje vamos trabalhar na carta aos Efésios, capítulo 4, do verso 25 ao 32. E tem uma frase de C.S. Lewis que é tremenda. A verdade é que Ele, Deus, revela muito mais sobre si mesmo as determinadas pessoas do que as outras, não porque tenha os seus favoritos, mas porque lhe é impossível mostrar-se alguém cuja mente e caráter lhe seja inteiramente adverso. Hoje vamos falar sobre uma mente renovada, que está lá em Efésios capítulo 4, versos 25 ao 32. Paulo nos ensina sobre isso ao citar 5 pecados diferentes que precisamos abandonar para que a nossa mente seja renovada. As revelações de Deus possam fluir livremente em nossas vidas. Ele nos fala da importância de ter uma mente renovada, pois isso, somente isso, poderá nos capacitar a ter, ou na verdade a ver as coisas como Deus vê. Sem a renovação da mente, estaremos impossibilitados de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como falamos anteriormente no capítulo 4, Efésios fala do andar com Deus, de caminhar em novidade de vida, das posturas e atitudes que o cristão deve adquirir para um viver pleno na presença de Deus. Sabe, no versículo de hoje, Paulo fala sobre o pecado que prejudica o nosso relacionamento entre um irmão e Jesus e, consequentemente, interfere e prejudica o relacionamento do homem com Deus. Quais são esses pecados que, na verdade, te impedem de ver ou de fazer a vontade de Deus? Paulo vai mostrar aqui pelo menos 5, e o primeiro delas é a mentira. Ele diz assim no verso 25 do capítulo 4: Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Paulo deixa bem claro que somos membros de um só corpo, e a mentira é uma declaração falsa dos fatos. A mentira existe para enganar os outros. Jesus diz que o diabo é o pai da mentira, portanto, quem mente está agindo por intermédio do pai da mentira. Apocalipse 22:15 diz: Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria e os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Sabe, este versículo diz que os mentirosos, ou seja, aqueles que são controlados pela mentira, não herdarão o reino de Deus. Sabe, o segundo pecado é o pecado da ira. Sabe, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Efésios 4, 26, 27. Paulo ensina que há 2 tipos de ira, a justa e a injusta. Veja 2 exemplos da justa. Moisés se irou contra a idolatria do povo, quando ele estava lá no monte com o Senhor. O povo constrói um bezerro de ouro para adorar, e Moisés desce, sabe, furioso com o pecado que o povo havia cometido de idolatria. Segundo, quando Jesus entrou no templo, expulsou todos os cambistas, ele também se irou, porque havia transformado e profanado a casa de Deus. Se Deus odeia o pecado, o seu povo também deve odiá-lo. Paulo expressa esse entendimento ao colocar um limite no sentimento que a ira pode provocar, e ele diz: não pequeis. Isso significa que temos de ter cuidado para que o sentimento de ira não nos leve à vingança. Ele diz também: antes que o sol se ponha. Sabe, quer dizer que os sentimentos não podem durar a noite toda em seu coração, para isso não virar um sentimento ou um ressentimento de amargura. Nem deis lugar ao diabo, ou seja, o diabo pode tentar tirar proveito desses sentimentos e nos levar ao pecado, como foi o exemplo de Caim,
quando acabou matando Abel, seu irmão, pela oferta que ele havia oferecido ao Senhor. Sabe, o terceiro pecado é o pecado de roubar. Sabe, Efésios 4:28 diz assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as suas mãos, para que tenha que repetir ou que repartir com quem estiver em necessidade. Efésios 4:28. Deus estabelece o direito de propriedade às pessoas. O roubo é tirar de alguém esse direito. O roubo inclui ser desonesto para com o outro. A Bíblia fala que da mesma forma que o diabo é mentiroso, ele também é ladrão. E nós vemos isso lá em João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O apóstolo deixa claro que não basta apenas parar de roubar, é necessário que trabalhemos para o nosso próprio sustento. Sabe, o princípio de Deus aqui para renovar a mente é dar. Portanto, na verdade, a ideia de que uma mente renovada, ela precisa de trabalho, ela precisa trabalhar, não apenas para atender às suas próprias necessidades, mas também para ajudar os outros. Deus se agrada de um coração generoso. Se você não tem sido generoso, tenha certeza, Deus não se agrada disso. Deus se agrada quando nós somos generosos e podemos abençoar outras pessoas. Sabe, o quarto pecado é o pecado das palavras torpes. Efésios 4:29 e 30. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Paulo dá mais um exemplo prático de como devemos renovar a nossa mente, que é por meio da nossa boca. Ele disse: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Mas por quê? Porque Deus fica escandalizado? Sei que Deus não se alegra com seus filhos quando falam palavras torpes, mas o que Paulo fala aqui é mais profundo que isso. Ele diz que Deus deu ao ser humano a capacidade de se comunicar, e esta comunicação deve ser para construir e abençoar os relacionamentos e não para amaldiçoar. Sabe, Jesus disse lá em Mateus 12:34b, pois a boca fala do que está cheio o coração. Sabe, a sua boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Se o seu coração está cheio de palavras torpes, é dessa forma que a sua boca vai proceder. Mas se a sua boca está cheia de palavras que possam abençoar os outros, toda a sua vida será bênção para as outras pessoas. Sabe, o quinto pecado, Paulo fala da amargura. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Efésios 4:31 e 32. A amargura, segundo o dicionário da língua portuguesa, tem o significado de tristeza ou angústia ou aflição. Biblicamente, a amargura tem um sentido de gosto amargo, algo difícil de engolir. A amargura pode vir quando sofremos uma derrota, uma perda de um ente querido, uma frustração amorosa, uma expectativa não atendida. Também pode ser algo resolvido dentro do coração, trazendo dissabor à sua vida. Paulo exorta os cristãos de Éfeso, dizendo que a amargura deve ser retirada do meio do povo. Sabe, lá em Gênesis capítulo 4, 6 a 7, diz assim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Sabe quantas vezes nós permitimos que o pecado nos domine? Paulo vai deixar bem claro isso, porque ele está falando aqui de Caim e Abel. Os irmãos conheciam a glória de Deus, conheciam o poder de Deus, sabiam quanto Deus adoraria vê-los, na verdade, não só falando a verdade, mas abençoando um ao outro. Sabe, Hebreus capítulo 12, verso 15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote ou cause perturbação e contaminando muitos. Sabe, este versículo diz
de que quem se afasta de Deus pode permitir a raiz de amargura em seu coração. Possivelmente o autor aos Hebreus escreveu isso com base em Deuteronômio 29:18, que diz: cuidem-se que não haja entre vós nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações e para que haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Ou seja, a raiz de amargura nasce e cresce no coração daqueles que eliminam Deus do centro de suas vidas, valorizam outros deuses ou têm outros interesses pessoais. Em resumo, Paulo fala de 6 atitudes pecaminosas que fizeram o relacionamento, ou na verdade que ferem o relacionamento e destroem a unidade da igreja e a comunhão com Deus. Primeiro, amargura. Se refere a um coração ressentido, que não deseja perdoar ou liberar perdão. Indignação é o mesmo que a raiva temporária, que pode dar lugar ao diabo. A ira está relacionada à hostilidade. Gritaria, isto é, levantar a voz contra o outro para tentar ganhar a sua causa no grito. Terceiro, calúnia é o mesmo que falar mal do outro, principalmente pelas costas, mentindo, difamando e denegrindo a imagem do outro. Malícia é desejar e planejar o mal contra as pessoas. Mas como podemos transformar a nossa mente e nos livrarmos de todas essas práticas? Primeiro, reconhecendo e confessando os pecados ao Senhor. Segundo, abandonando-os e deixando para trás. Terceiro, preenchendo a mente com uma oração e com a palavra de Deus. O fruto desse posicionamento será a substituição desses pecados por pensamentos e atitudes de benignidade, bondade, generosidade, compaixão e perdão, pois essas são as práticas que revelam um modo de vida centrada na palavra de Deus. Sabe, quando eu entendo isso, eu gostaria de fazer você refletir o seguinte: que atitudes devemos abandonar para fazer a vontade de Deus? Eu não sei que atitude você deve abandonar, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está sempre pronto para te abençoar. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez entendermos de que precisamos abandonar as nossas atitudes e deixar para trás tudo aquilo que tem entristecido o seu coração. Senhor, neste dia eu quero te pedir que o Senhor venha de uma forma toda especial e preencha, Senhor Deus, a minha vida com o teu Espírito Santo, me fazendo deixar para trás todas as atitudes que na verdade entristecem o seu coração. Obrigado, Senhor, por mais esse privilégio que o Senhor me concede de poder falar contigo. Abençoa as minhas palavras para que possam ser abençoadoras. Abençoa a minha vida para que ela seja uma vida que abençoa outras vidas. Obrigado, Senhor, por me amar de uma forma tão especial. Oro no nome de Jesus. Amém. Querido, que o Senhor te abençoe e que você continue fazendo reflexões, sabe, para ter uma vida de fé, na verdade, e propósito diante do Senhor. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Márcio Alberto, pastor da Igreja Batista Central do Correia. Deus abençoe você e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.